Se você quer saber como usar a inteligência artificial na prática, esse é o episódio certo. Conversei com Roberto Dias Duarte, especialista em inteligência artificial aplicada às áreas financeiras e contábeis. Olá, bem-vindos ao José Adriano Talks. O nosso podcast é apoiado por Bluetex, MidSafe, Grupo LPJ e KT Group, uma empresa que combina a inteligência de negócio às tecnologias mais inovadoras para simplificar a gestão na era da reforma tributária. Nosso tema de hoje é IA sem atalhos, possibilidades, limites e o futuro do trabalho. E para falar desse tema, estou recebendo aqui Roberto Dias Duarte, transformando escritórios contábeis com inteligência artificial, mentor de inovação, investidor em startups e ex-especialista em SPED. Bom, Bem-vindo, Roberto. exatamente, ex-especialista em SPED, ex-autor do primeiro livro do SPED do Brasil. Como é que era o nome do livro? O Big Brother Fiscal. O Big Brother Fiscal. Então, Muito o bom. Roberto é um companheiro de uns 15 anos, 18 anos de jornada aí, quando começou o SPED, Nota Fiscal Eletrônica, lá no passado. É um dos influenciadores para eu ter vindo de São Paulo de volta para Minas Gerais há 15 anos. Então, poxa. Junto com o Juninho, vocês sabem disso, né? Que ajudaram bastante nesses incentivos aí. E o Roberto, quando eu conheci, já estava numa transição, né? E aí, porque o Roberto não era um especialista contábil, né? Fiscal, de tecnologia na área das obrigações, fez ali uma transição para aquele momento. E hoje, novamente, ou nos últimos tempos, ele vai falar um pouco disso, ele também está num momento um pouco diferente, tirando proveito aí da inteligência artificial. E o nosso objetivo aqui hoje é entender um pouco do que você está fazendo aí, né, principalmente para as áreas contábeis e financeiras, né, profissionais e empresas, né, contábeis e financeiras utilizando inteligência artificial. Então, muito bem-vindo. Acho que a abertura ficou muito prolongada, desculpem, mas muito bem-vindo. E aí fala um pouco do Roberto e do que você está fazendo agora com inteligência artificial para a gente ir desembolando um pouquinho aí. Muito bom, Zé Adriano. Primeiro, uma alegria, uma honra, uma satisfação estar aqui com você mais uma vez. Quero te parabenizar aí por esse projeto, está muito bacana. Obrigado. E você deve se lembrar da primeira vez que eu fiz uma palestra de SPED, né? Subi ao palco. O projeto ainda era piloto, ainda tinha só aquelas 40 empresas do piloto. Expliquei a nota eletrônica, na época chamava SPED fiscal, SPED contábil. E aí, a hora que eu terminei, a autoridade máxima do evento pegou o microfone e falou o seguinte: gente, esquece tudo isso que esse rapazinho falou, porque nunca teremos contabilidade digital no Brasil, nunca teremos nota fiscal eletrônica no Brasil e nada vai mudar. E de lá para cá, minha vida sempre foi atrelada à inovação, à tecnologia, sobretudo na área financeira e contábil. Aliás, desde os 17 anos que eu trabalho nesse sentido, né? O primeiro sistema que eu construí foi um sistema de contabilidade, depois um sistema de folha de pagamento e tudo mais. E agora nós estamos vivendo uma mudança de época, não uma mudança muito profunda na estrutura de produção, sobretudo de serviços intelectuais. Vou explicar. A inteligência artificial generativa que a gente vive hoje é uma tecnologia de propósito geral. O que significa isso na prática? Você imagina o que aconteceria com a sua vida se você ficasse um dia inteiro sem energia elétrica? E 2 dias? E 3? Com uma semana sem energia elétrica, o mundo entra em colapso. Colapso social, econômico e tudo mais. Ninguém anda com dinheiro mais, né? Sem internet. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 7 dias. Essas duas tecnologias que eu falei são tecnologias de propósito geral. E elas estão tão entranhadas na nossa vida que a gente nem percebe mais que as usa. E a maior geração de riqueza, no caso de uma tecnologia de propósito geral, não é dada pela produção e distribuição dessa tecnologia. É dada nos pequenos negócios. Então, graças à energia elétrica, nós tivemos a oportunidade de ter picolé, carne, refrigerante e cerveja gelada na porta da sua casa. Sem isso, não seria possível ter esse desenvolvimento de tantos novos negócios.
Graças à internet, nós temos produtores de podcast, nós temos produtores de conteúdo, nós temos e-commerce, nós temos uma série de coisas que não existiam antes. Quando surgiu a internet, muita gente falou o seguinte: o comércio vai acabar, comércio físico vai acabar. E, na realidade, a transformação que ocorreu foi que o comércio físico hoje é extremamente importante para a experiência do consumidor. Mas a distribuição, a logística, a entrega, os preços baratearam, a concorrência aumentou, a produção de novas atividades ligadas ao comércio eletrônico gerou muita riqueza. E a inteligência artificial é exatamente isso. Nós estamos vivendo um momento de transformação de toda e qualquer atividade de natureza intelectual que está em processo de transformação para execução por meio de agentes autônomos de inteligência artificial. E uma das coisas que a gente tem que separar é que a IA não é chatbot, não é o ChatGPT, não é o Claude, não é o Gemini. Eles são softwares, interfaces de comunicação com os modelos. Mas isso é um pequeno pedaço da cadeia. Vou te dar um exemplo. Na cadeia de distribuição e geração de valor da energia elétrica, a gente tem a hidrelétrica, Itaipu produz energia. Aí você tem a linha de transmissão, depois você tem a distribuidora, depois você tem outros pertencentes, outros membros dessa cadeia produtiva, como loja elétrica, como o prestador de serviço que troca o chuveiro, que instala coisas na sua casa, né? Energia solar na sua casa. E temos o açougueiro e o vendedor de sorvete. O vendedor de sorvete precisa entender de eletricidade? Não. Ele vai lá, liga na tomada e está funcionando. Ele tem que saber a diferença entre 210 e 120. Né? Só isso. Esse é o usuário do ChatGPT. O ChatGPT, e outros chatbots, eles são importantes para consumo final, para o produtor final, que é o comércio, não o vendedor de sorvete, o vendedor de carne. Agora, se você está no meio dessa cadeia produtiva, você tem que entender profundamente do assunto. Vou dar um exemplo. NVIDIA produz os chips, as GPUs. Aí vem a AWS, Google com o data center. Aí vem OpenAI, Google, Anthropic produzindo tokens, né, que são as pequenas unidades de medida de geração de inteligência artificial. E aí vem quem no meio dessa cadeia? BPO e consultoria. BPO e consultoria. Por quê? Porque toda atividade de administrativa, ela pode e deve ser executada por agentes autônomos de inteligência artificial. Então, se você trabalha hoje na área financeira, na área contábil, na área de recursos humanos, na área de back-office de qualquer empresa, ou como um BPO, a sua atividade, você vai literalmente clonar seu cérebro, transformar em agentes e colocar aqueles agentes para executar a atividade. Então, você deixou de ser um executor de conciliação contábil, de cálculo tributário, um tica-tica lá, de tica-tica, né? De auditoria, e virou um produtor de agentes. Você virou um agent builder, né? Que a gente fala. E na prática, você está no meio dessa cadeia produtiva. Mas eu não quero fazer isso. Tudo bem, então vai ser, né, açougueiro ou sorveteiro, porque aí você só vai usar o ChatGPT mesmo. Se você trabalha em BPO, ou em consultoria, ou em back-office, você tem que se tornar um produtor de agentes. Como é que você faz isso? Você compra tokens da OpenAI, do Google, da Anthropic, cria seus agentes autônomos e coloca esses agentes para processar, seja para você ou para os seus clientes. Então, é essa mudança que a gente está vivendo, uma mudança de marco civilizatório. A gente passou por uma revolução agrícola, por uma revolução industrial, e agora a gente está passando por uma revolução na área de serviços de natureza intelectual. E a mudança é muito mais profunda do que o pessoal percebeu ainda. E o que a sua leitura é de que as áreas de serviços, né, no seu exemplo, o BPO é a terceirização de processos de negócios, né? Então, são as empresas especializadas em fazer pelas outras, área contábil, fiscal, departamento pessoal, essas situações. Então, a sua visão é que essas prestações de serviços,
são as grandes aproveitadoras desta oportunidade, que é exatamente você terceirizar as tarefas repetitivas e Exatamente. você trabalhar como se fosse no treinamento, né? Na prática não é como se fosse, né? É você treinar, O é posto de você estagiário, criar, exato. criar os agentes, que seria como contratar estagiários, É. né? Assistentes, etc. E você treinar esses agentes para que eles façam cada vez melhor, e aí, obviamente, além deles poderem fazer melhor, eles podem fazer mais Sem do dúvida. que 1 ou 10 ou 100 pessoas num BPO ou numa empresa. O que acontece? Muita gente fala de bolha, né? Bolha. E muita gente fala de bolha sem saber o conceito de bolha. A bolha é quando no mercado financeiro você tem um ativo mais valorizado que a capacidade de geração de caixa daquela empresa ou daquele conjunto de empresas. E no ano 2000 a gente teve uma bolha da internet. Eu criei uma empresa que caiu na bolha, chamava pelomundo.com. Ela é linda, era concorrente do Decolar, só não gerava caixa. Então, só tinha esse problema. E, obviamente, não foi para frente, né? Tinha investidor e o investidor perdeu dinheiro. Muita gente fala da bolha da IA. Por quê? Porque a NVIDIA está produzindo muito e as OpenAI, Google, Anthropic estão comprando muito chip, Microsoft, a Oracle, e não estão conseguindo gerar caixa. E tem a sociedade cruzada delas, né? Uma investidora da outra, o que aumenta essa preocupação. E tem um outro aspecto, é que todas essas empresas estão com um nível de capex muito alto. Por quê? Porque uma empresa de produtora de software precisa de gente. Agora precisa de gente mais GPU. Então você tem que investir em ativo fixo, né? Qual é o ponto? Quando você compra chip da NVIDIA ou da AMD, produz os tokens e vende o token para o Zé Adriano, que vai produzir meme de gatinho ou foto da família, isso não tem valor nenhum para a sociedade. Nenhum. Né? E você não está disposto a pagar por isso. Você usa de forma gratuita, certo? Há muito tempo, Anthropic, Google, NVIDIA e a própria NVIDIA e a OpenAI já descobriram que o dinheiro está no B2B. Você, Zé Adriano, quando compra um token, coloca seu conhecimento, vende para o seu cliente, você está vendendo muito mais valor. Né? Muito mais valor. Então, o que aconteceu? No último trimestre do ano passado, houve um movimento muito acentuado nesse sentido. A OpenAI comprou a Thrive Holdings, que é uma empresa que compra BPOs. Inclusive faz área contábil, fiscal. Exatamente. Então, ela não está mais preocupada em produzir modelos, ela está preocupada em produzir serviço. Porque quando eu compro uma empresa de BPO que tem uma margem operacional, uma margem final de 20%, 30%, coloco a gente para fazer a atividade, essa margem sai de 30% para 70%. Ou mais. Esse ano, a OpenAI já anunciou que comprou mais 2 empresas na área de serviços de saúde. A Anthropic comprou uma também. Então, está muito claro que essa bolha deixou de existir. Tanto é que a OpenAI publicou ontem, ontem mesmo, a CFO da OpenAI publicou um relatório mostrando que a relação de receita com custo saiu de 30% para 70%. Ela voltou ao nível de uma startup normal. Em 6 meses. Agora, é claro que toda inovação tecnológica tem ciclos de bolha. Não é se vai acontecer, é que vai acontecer. Porque algumas empresas não têm capacidade de geração de caixa mesmo. Uhum. Né? A gente sabe isso. Eu investi em várias, assim, eu fui... eu criei uma, assim, sempre tem. A gente teve recentemente, logo após a pandemia, também uma bolha das startups. Mas o que isso faz? Faz uma seleção, só fica coisa boa. E eu posso garantir que, pelos números de hoje, OpenAI, Anthropic, Google, principalmente esses 3 grandes players, eles estão muito bem. Eles estão muito bem. E a própria X, né, do Elon Musk, lá, do Elon Musk, que tá o Grok. Eles estão muito bem, inclusive financeiramente e estrategicamente. Por quê? Porque eles entenderam claramente que o dinheiro está no B2B e não no B2C. O B2C tem dinheiro também. Tá? A Meta e a própria OpenAI, que eles estão investindo muito no e-commerce. O Google, essa semana, também lançou um protocolo de comunicação agente a agente para o e-commerce. Então,
eles entenderam que o dinheiro está aonde? B2B, e-commerce e saúde. E aí, o que está acontecendo? Você pega contadores que já participaram, contadores profissionais da área financeira que já participaram do meu processo, do meu programa de treinamento lá. Eles hoje têm no organograma das empresas deles mais agentes do que gente. E o que eles fazem? Né? Qual que é o grande desafio? Pegar o pessoal que está ali na operação e transformá-los de executores de tarefas em criadores de agentes. Esse é o desafio. Quando a pessoa descobre isso, é um processo até emocionante, porque muda a realidade da empresa, muda a realidade da pessoa. Eu tenho vários e vários e vários alunos que relatam que iriam se aposentar, queriam sair da área. Não aguentava mais o o estresse. estresse do trabalho operacional. Que já estavam insatisfeitos, muita pressão, muito estresse, pouca valorização, e que na hora que eles descobriram que eles poderiam criar agentes e que os clientes deles estão os convidando para participar de reuniões, de decisões de outro nível. Coisa que eles nunca participavam. Pra você ter ideia, tem um caso, ele é um caso icônico para mim. A Monique, ela é contadora de uma empresa ela não é de escritório, ela é de uma empresa que vende aparelhos eletrônicos, telefonia celular, e tem várias lojas no Brasil. E ela fazia o trabalho de contador, né? O trabalho de apuração e de cumprimento de obrigações, e por outro lado sentindo a pressão dos sócios da empresa pedindo informação de custo, de preço, de venda, de tudo, e ela não conseguia atender. Ela participou, tem menos de um ano que ela participou. Os sócios da empresa, além de já promoverem, de incentivarem, trazer ela para próximo, né, numa posição mais estratégica na empresa, estão a convidando para participar de eventos fora do Brasil, investindo na carreira dela. Por quê? Porque aquela atividade que é ali que tipo enxuga gelo mesmo, né? Que vocês estão acostumados. Você enxuga um gelo hoje, amanhã tem outro para enxugar e não acaba nunca. Quando você delega aquilo para um agente executar, não é que você vai para a praia. Eu acho que uma das maiores mentiras que tem com relação a IA é que você vai trabalhar menos. Não, você não vai trabalhar menos, você vai trabalhar mais. Só que em atividades que te deixam muito mais satisfeitos profissionalmente, entendeu? É como se desse superpoderes, né? Que você gosta de. Exatamente. Você gosta de fazer isso, né? De botar a sua armadura e. É como se fosse o Tony Stark, né? Com a armadura do Homem de Ferro. É a melhor referência, né? É uma metáfora interessante, porque ele é uma pessoa comum. Claro, ele tem a inteligência dele, mas ele vira um super-herói não é porque ele nasceu em outro planeta, não é porque ele tem um poder que ele nasceu com ele. Ele coloca uma armadura e muda a história da humanidade. Tecnologia, né? Exatamente. E nesse contexto, porque você trouxe aqui um cenário que é um cenário em que todo mundo pode, né? Como que hoje quem ainda não está nesse cenário de estar executando alguma coisa, consegue identificar o que é real e o que é ilusão, né? Porque, assim, pô, legal, vou criar GPTs e que aí são os agentes, né, conforme a nomenclatura aí, e vou mudar aqui a vida da empresa ou tal. Mas isso aí demanda capacitação, demanda primeiro ter uma fonte adequada de informação, capacitação, depois demanda contratar a ferramenta. Sim. Então, o que é ilusão, o que é real nesse contexto aí que nós vivemos hoje? Eu vou falar uma Ajudar coisa... as pessoas a separar o joio do trigo aí. Eu nunca vi em toda a história da minha carreira profissional tanta gente falando bobagem igual eu tô falando de IA. Nunca vi, de verdade. Você tem que ir para os grupos de WhatsApp da reforma tributária, que você vai ver bastante gente falando coisa também inadequada, imagino. equivocada, por aí vai. Mas vamos em frente. Eu acho que isso está virando um mal do século, né? Exatamente. Todo mundo sabe tudo, todo mundo fala tudo. Exatamente. O pessoal acha que... Assim, e impressionante, às vezes a pessoa tem um título acadêmico muito forte, tem uma posição empresarial muito consolidada e quer dar palpite sem entender do assunto, né? Não precisa mais ler, estudar, é só dar opinião. Exatamente, meu título me garante, né? La garantia sou eu. Mas o que acontece? Tem uma
uma máxima que já ficou muito clara, um ponto fundamental basilar no uso de inteligência artificial aplicada a negócios empresariais, que é human in the loop, é o ser humano no meio do processo. E muita gente acredita que colocar o ser humano no meio do processo é só revisar o que ele produziu. Isso não é human in the loop, isso é human in the end, né? No final, não é isso. Human in the loop começa quando você aprende o primeiro passo, o primeiro degrau da escadinha da produção de agentes é aprender a fazer um prompt. Não é prompt, é aquele comando que você dá. Prompt é aquilo que o pessoal pega no Instagram, copia e cola? Exatamente, É esse? isso. E para fazer meme de gatinho, para fazer vídeo, é uma beleza. Mas se isso fosse bom, vamos imaginar o seguinte: se um prompt para fazer uma análise de demonstração contábil, copiado e colado, fosse bom, qual que seria o seu valor? Qual que seria o seu valor, contador? Eu já te aviso, nenhum. Porque aí todo mundo ia fazer. O próprio empresário ia lá e Ia executar. fazer, né? Então, o ponto não é ter o prompt copiado e colado, é ter adaptado àquela realidade que você tem como estrutura e como uma técnica. Né? Não basta o prompt para criar vídeo diferente do prompt para criar uma análise contábil, Certo. fiscal e Com várias etapas. várias etapas. Então, criar um prompt tem técnica. É o primeiro passo da escada. O segundo passo da escada é o seguinte: quando eu vou criar um agente, eu preciso de duas coisas além do prompt. Eu preciso de uma base de conhecimento para ele fundamentar a resposta dele. Então, a curadoria da base de conhecimento faz parte do processo Human in the Loop. Eu vou selecionar qual lei, quais normas, qual manual. Não é só selecionar, é tratar, é estruturar de forma, higienizar, vamos dizer assim, aquela lei. Deixá-la mais fácil da IA compreender o que está Como se escrito fosse ali. uma indexação, né, de uma forma que localize mais fácil. Tirar um tanto de coisa que não serve para nada daquele documento, né? Tem técnica para isso, mas em linhas gerais é uma limpeza, tirar o lixão, né? Deixar só do jeito que a IA vai entender melhor. Então, isso é a base de conhecimento ao qual ela vai se fundamentar para tomar decisões. Terceiro ponto, base de dados. Porque não adianta fazer DRE e jogar para dentro do GPT ou de qualquer outra ferramenta ou de um próprio agente um PDF mal estruturado, né? Uma planilha mal estruturada, cheia de formatações, cheia de células combinadas e anotações e tudo mais. Não adianta, né? Sheet in, sheet out, né? Entrou lixo, vai sair lixo. Isso não mudou na tecnologia. Então, os três pilares são aprender prompt, aprender a estruturar uma base de conhecimento, aprender a estruturar uma base de dados. E aí a gente vive num mundo onde os dados estão dispersos, por mais que você use um RP. Você tem dado do RP, você tem dado fiscal, você tem dado que está não estruturado, que está às vezes ali numa planilha, que está num documento, numa ata de reunião. Então, aí surge aquele conceito que a gente fala de data lake, que é o quê? Você pega esses dados todos, armazena num banco de dados únicos, cria uma camada onde você vai extrair esses dados e colocá-los de forma estruturada, e depois cria uma camada onde os agentes vão ter acesso àqueles dados. Aí você tem um negócio que a gente chama de engenharia de contexto. Ou seja, o que é um agente? É alguém que tem uma instrução, que tem um prompt, que tem regras, a base de conhecimento, e que tem dados para ele acessar e consultar. E aí você coloca um agente para conversar com o outro. A gente cria um fluxo agêntico. Exemplo: eu crio um agente para acessar o dado e extrair os dados de demonstração contábil, por exemplo, DRE. Todo mês ele vai lá e extrai. Ele vai lá e extrai. O outro agente vai lá e calcula os KPIs. KPIs contábeis. O outro vai lá e analisa esses KPIs. O outro vai lá e contextualiza, vai comparar com os dados da sua empresa, com dados de mercado. O outro faz a análise com base em framework de tecnologia, de consultoria, SWOT, BCG, 5 forças de Porter, essas metodologias tradicionais que a gente conhece, né? E o outro redige um relatório final. Então você tem uma série de agentes trabalhando automaticamente, que você criou, adaptado à sua empresa, à sua realidade, e que uma vez criado,
ele vai funcionar. E aí o que você vai fazer? Ah, vou para a praia. Não, você você vai fazer outro agente. Já fazer. Aí outro e outro Você e deu um outro. exemplo em que alguém criou ali 4 agentes e que esses 4 agentes trabalham de maneira automatizada, integrada, gerando um relatório. E hoje o que quem está iniciando, né, e que aí já tem um lado positivo, que está iniciando e que está fazendo alguma coisa na IA, porque a gente ainda tem aqueles que ainda tem medo, né, e que ainda não usam nada, né? Mas quem já usa, ele chega lá no chat GPT, faz lá o upload do DRE, aí eventualmente o DRE na íntegra, inclusive com os dados, né, da empresa, o CNPJ e tudo mais, e pede isso tudo aí, faz uma análise, cruza, concilia e tal, tal, tal. E aí ele espera um resultado, E não né? vai ter Então esse é um resposta. exemplo É, em que para você ter esse trabalho completo e tudo mais, você precisa ter os agentes desenhados e assim, vamos dizer, estimulados e com um processo de monitoramento e melhoria contínua de quem conhece o tema, para que ao exatamente. final ele gere sempre o que você quer como final, que o final eu não quero ver o cruzamento do dado, eu quero ver o relatório dizendo, você tem que olhar para isso, né? Ou os Exatamente. indicadores, as empresas às vezes criam um caminhão de indicadores que são até difíceis de monitorar e de tirar proveito deles. Então, o que acaba se perdendo, né? Vai nos modismos, aí nos efeitos manada e vai fazendo e vai fazendo. Então, aí a ideia é que você trabalhe isso tudo, cada etapa, e ao final você tem um entregável que é o que você efetivamente precisa e que vai gerar impacto na organização, né? Exatamente, porque o que é um trabalho de consultoria? E quando eu estou falando consultoria, não necessariamente externa. Você, da área financeira, da área contábil, da área de RH, o trabalho mais nobre que você tem é fazer a consultoria para os sócios, para os stakeholders da empresa, né? Então, a consultoria é o quê? É você analisar o dado, primeiro, obter o dado. Consultoria é isso. Eu obtive os dados, seja de venda, seja de compra, seja de estoque, seja dado tributário. Calculei alguns indicadores que vão me ajudar a analisar. Depois eu analiso. A etapa seguinte é analisar. Depois eu contextualizo. Tem que contextualizar, porque o estoque alto numa empresa pode ser bom, na outra pode ser ruim. Uhum. Depois eu crio um plano prático de ação. Eu fiz isso, eu uso muito demonstrações contábeis públicas, né? Porque, Empresa da Bolsa, exato. públicos. E eu fiz isso com a da Apple, e a recomendação que ele deu foi o seguinte: crie uma política com base na DRE, crie uma política de desconto para os vendedores real, fixa. Por quê? Porque senão você come a margem do seu produto. Na realidade, eu não falei que era Apple, eu fiz o agente e falei que era uma empresa de varejo Uhum, qualquer. qualquer, né? Mas a recomendação prática para o dono, uma delas foi crie uma política para os seus vendedores para eles não darem desconto de forma aleatória. Então, isso é consultoria. É você ter uma recomendação prática que vai ajudar a empresa a melhorar o negócio dela. Coisa que hoje os escritórios de contabilidade e os BPOs não fazem, Não né? faz. De maneira geral, né? É. Claro, pode ter alguns que fazem, mas de maneira geral eles não fazem. Inclusive hoje, com a reforma tributária, um grande possível problema é a empresa continuar no Simples ou sair do Simples, né? Porque a Exato. empresa que ficar no Simples, ela vai gerar um crédito de 1, 2% para o cliente dela, e a empresa que está fora do Simples vai gerar um crédito, né, de 27%, por exemplo. Infelizmente, a maior parte dos escritórios de contabilidade não fazem esse trabalho de análise e consultivo, né? E o Exatamente. que você está dizendo com esses exemplos é que a inteligência artificial traz esse poder para o escritório, para o contador, e também para o BPO no exemplo, além dele fazer a operacionalização ali daquilo, que ele também participe, que é o que a gente falava Exato. Até 10, 20 anos. há 15, 20 anos atrás É. com o SPED e a nota fiscal eletrônica, né? Exato. Então traz a possibilidade e aquilo que a gente falava lá agora Real. muito mais real e muito mais factível, muito mais fácil das pessoas e das empresas de qualquer tamanho fazerem, porque não precisa ser empresa grande que obviamente vai ter uma área de transformação digital, vai ter todas as ferramentas disponíveis, né, N pessoas dedicadas, mas qualquer tamanho, você dedicar horas, uma pessoa ou parte de uma pessoa para começar a fazer isso, né, que você trouxe como exemplo. Sem dúvida.
nós estamos vivendo um momento muito importante para todo mundo, que muda o modelo de negócio das empresas, não é só uma questão tributária, é uma questão de distribuição, de compra, de venda, de armazenagem, de optar por um processo interno ou terceirizado, né? Isso tudo mexe, porque você tem crédito aproveitado para todo lado, Isso né? Você aí. entende disso muito melhor que eu. Mas há uma diferença que é muito interessante. A, a base de tudo isso é a nota eletrônica, né? A mesma de 20 anos. A mesa de 20 anos. Mas agora ela ficou super poderosa, não é isso? Com a nota eletrônica, que praticamente todo mundo tem, os Quem não contadores. tem vai ter a partir de janeiro de 27, com certeza. Exatamente. Vou dar um exemplo bem simples, bem simples mesmo. Imagina o dono de um restaurante. Ele emite a nota fiscal eletrônica de consumo lá no restaurante dele. O contador dele tem acesso a essas notas, não tem? De venda. Quantas vezes na vida o dono do escritório, o contador, falou para ele assim: Ô Zé Adriano, no seu restaurante, toda vez que você coloca doce de leite de sobremesa grátis, você dobra a sua receita. Toda vez que você faz uma promoção de pastel com refrigerante, você aumenta em 10% a sua receita daquele dia. Quarta-feira é o dia que você mais vende, segunda-feira é o dia que você menos vende. Por quê? O que Ninguém você nunca faz? falou isso. Ninguém nunca falou isso, certo? A informação está ali na nota eletrônica. Não faz, não existe o dado, né? Só. O dado existe. Não existe a informação. Só existe o Exatamente. dado. A contabilidade só trabalha hoje com os dados, processando e entregando as obrigações. Documento. Né? Documento fiscal. Agora, se você cria um agente que vai extrair esses dados do data lake de nota eletrônica, agrupa esses dados de forma estruturada, de forma organizada, e manda o agente enviar um e-mail, um WhatsApp, toda semana para o dono do restaurante, falando assim: olha, terça-feira você vendeu muito. Você vendeu muito porque você colocou o doce de leite de sobremesa. É uma boa estratégia. Por que você não repete isso mais? O agente está fazendo isso com custo zero. É isso aí. Com custo zero. Bastou ele ter pensado e ter desenhado ali Essa é a consultoria escalável. E dentre as bobagens que o pessoal está falando, muita gente fala de contabilidade escalável, né? De consultoria escalável. Sem tecnologia não tem jeito. Não tem jeito, porque eu conquistei um novo contrato de consultoria. O que eu tenho que fazer? Contratar mais gente. Mais um consultor para atuar ali. Agora, com o agente, não. Eu criei esse que vai analisar a nota fiscal de restaurante para ajudar a achar o mix de produto certo para o dia certo. Uma vez que eu fiz, ele está funcionando. Ele está mandando ali para o e-mail, ou para o WhatsApp, ou seja lá para onde for, aquela informação trabalhada com um plano de ação simples. Não estou falando para criar um relatório de 200 páginas, estou falando para dar porque dica. a partir daí vem oportunidades, né? Seja proativamente do lado da consultoria, seja do lado do empresário de me ajuda mais com isso, o que mais? E aí, né? E aí começam a ter... Você deixa de ser aquele que só vai entregar notícia ruim para ser o que vai entregar notícia boa. Sim. Né? E aí você começa a analisar também, porque a consultoria a gente tem 3 tipos. A consultoria igual a essa que eu falei, que a partir de um diagnóstico você cria um plano de ação. Você tem a consultoria por gatilho. Exemplo. Você está contratando uma empresa que não vai te gerar crédito. Você pode emitir um alerta. Isso vai ter um impacto no seu preço final de tantos %. Né? Você acabou de comprar uma mercadoria de uma empresa do Simples Nacional, e isso vai te gerar um impacto de tanto no preço final de venda, Sim. certo? É consultoria por gatilho. Um agente faz isso também. E tem a consultoria por contexto ou benchmark, né? Então você faz análise, igual a gente falou de DRE, de balanço, de folha de pagamento, e compara com o mercado para poder balizar ali a direção da empresa no que diz respeito às decisões mais de longo prazo. E hoje, nesse trabalho que você está fazendo de levar esses conceitos e a técnica, a metodologia para esses profissionais tirarem proveito desses superpoderes, o que você está vendo de mais desafiante? Assim? O que faz as pessoas não entenderem ou não aderirem a esse processo? Continuar lá acreditando que o modelo tradicional vai sobreviver e que a inteligência artificial é mais uma coisa aí que
vai ajudar uns e nem tanto outros? Essa é uma pergunta muito boa. Dos 3.200 alunos que eu já tive nesses anos, poucos anos, né? 2 anos só Com esse foco com esse agora. foco agora. Eu tive alunos de 8 a 70 anos. Sinceramente, 8 anos. O filho da Monique, o Heitor, está criando GPTs. É muito louco. Ele assistia às aulas com a Legal. mãe e começou a fazer para a escola, para criar figurinhas, para criar vídeos, né? E agora ele está ensinando olha, muito louco, pro irmão dele que não sabe ler e escrever. Ele está ensinando por comando de voz, né? E tenho pessoas que são da minha idade para mais, os 55 mais, que estão revigorando a vida, estão dando um upgrade na carreira. Porque quanto mais experiente é a pessoa, mais facilidade ela tem para criar esses agentes. Você acredita? Acredito, porque é bagagem, a né? bagagem acumulada que vai gerar. Ele vai ter uma dificuldade para começar, Super natural. e aí na hora que ele começou a entender ou começou a interagir, ele começa a ver a diferença. Exatamente. É o Human in the Loop, só que é um Human muito bom, né? Muito experiente. Então, você perguntou assim, qual que é a maior dificuldade que eu vejo? Dos que não vêm, né? A maior dificuldade que eu vejo são os picaretas, os cascateiros da internet que falam assim, usa esse prompt aqui que vai funcionar. Que é o Ou usa... gratuito, é o tudo gratuito, aquilo gratuito. Exatamente. É o frequent flyer de aplicativo. É o cara que tá ali na posição no final da cadeia produtiva, que é o sorveteiro, que é o açougueiro, que só quer saber de ligar 220 no 110, e tudo bem para ele, né? Claro. Mas que não quer entender de eletricidade, como a pessoa que vai instalar energia solar na sua casa. Ele tem que entender, né? Ele tem que ter um mínimo de curso técnico ali. Então, tem muita gente vendendo ilusão. Ilusão mesmo. Se a pessoa chega para você e fala assim, use essa ferramenta grátis, se ela fala assim para você, esse IA aqui é melhor que a outra, pode saber que ela não entende nada disso. Nada, absolutamente nada, é um cascateiro. Por quê? Qual que é o melhor automóvel que tem? Qual que é o melhor automóvel que tem? Você vai falar uma Maserati. Tá, você vai usar a Maserati na fazenda para transportar saco de ração? Não vai, né? Então é uma caminhonete. Não, você vai usar a caminhonete no centro de São Paulo, de Belo Horizonte? Não vai, né? Então, cada automóvel, para Uber, não vai. Cada automóvel, cada tecnologia tem a sua aplicação prática em termos de negócio. Em termos de gosto pessoal, aí Sim, cada um tem claro. o seu, né? Aí é subjetivo. Aí é subjetivo. Mas em termos de aplicação de negócio, você comprar um carro popular, elétrico, barato para fazer o Uber, show de bola. Show de bola. Agora, esse carro não vai funcionar na estrada de terra, não vai ser um carro para você fazer uma viagem longa, da mesma forma que uma SUV não serve para um tanto de coisa. Então, assim, quem fica falando muito essa tecnologia é melhor, essa é melhor, essa é melhor, é porque não sabe usar, né? Aprendeu a usar uma e Exatamente. diz que aquela é a melhor. Virou né? torcida de futebol e não um negócio. Eu sigo alguns canais aí dessa parte de inteligência artificial e tal, e os que eu sigo, que eu gosto, são aqueles que cada semana chega com essas novidades do Google, estas do ChatGPT, Exatamente. essa do Canva. Aí você vai vendo que eles estão trazendo aquilo que eles estão vendo ali, beleza. E cada um Agora, tem e cada um tem a sua. Agora, quando realmente foca, né, só em uma e oferece o tal do prompt, copiar e colar, para mim é o maior problema, né, que dificulta demais para as pessoas entenderem e aprenderem, né? Esse para mim é o... E no Instagram, que aí tem um público muito ativo de Instagram, né? Eu vejo direto, e eu sou pouco usuário do Instagram, eu não consigo nem entender como que a pessoa copia aquele prompt, porque o Instagram, com o print, com e aí ele faz lá vários, né? Aqui, como que você gera uma peça, como que você faz uma análise e tal. Eu faço isso para figurinha, para imagem. Acho legal. Eu não sou fotógrafo, eu não sou videomaker, eu não sou editor, produtor, diretor de arte. Eu uso para lazer. E aí tudo bem, né? Nesse caso, eu tô lá na posição do sorveteiro, que só quero saber onde é que a tomada liga e desliga. Ok, mas para uso profissional, não. É outra história. Roberto, muito obrigado, viu? A conversa foi boa demais. Para você que nos acompanhou até aqui no José Adriano Talks,
o nosso podcast é apoiado por Bluetex, MidSafe, Grupo LPJ e KT Group, que é uma empresa que combina inteligência de negócio às tecnologias mais inovadoras para simplificar a gestão na era da reforma tributária. Faça seu comentário, sugira tema, sugira convidado. Siga-nos nas redes sociais, @MidSafe, @José Adriano, Roberto Dias Duarte. Roberto Dias Duarte. Nossos podcasts estão no YouTube e nas demais plataformas de áudio. Muito obrigado e até a próxima.